Senta que lá vem a história. O mendigo bateu na porta do palácio. Por acaso, o rei estava saindo para sua caminhada matinal no jardim, de modo que ele próprio abriu a porta. Este parece ser um dia de sorte para você, Disse o mendigo. Para mim ou para você? Indagou o rei. Isso será decidido no fim do dia. Sou um mendigo e peço apenas uma coisa. Tenho essa tigela de esmolas. Pode enchê-la com qualquer coisa que você queira, falou o mendigo. O mendigo parecia um pouco estranho. Seus olhos eram os de um místico e seu discurso não era de um mendigo, e sim de um imperador. Toda sua aura era de imensa autoridade. O rei ordenou que seu primeiro-ministro enchesse a tigela do mendigo com moedas de ouro, para que pudesse lembrar que batera na porta de um rei e que ele foi um afortunado. O mendigo riu. Qual é o problema? Questionou o rei. À noite tudo será decidido, afirmou o mendigo, cujo comportamento era estranho, porém muito atraente também. Ele era um homem bonito. E então o problema começou. Quando o primeiro-ministro trouxe um saco de moedas de ouro para encher a tigela, todas desapareceram e a tigela permaneceu vazia. Mais moedas e mais moedas. Todas as moedas que estavam na tesouraria foram trazidas e todas desapareceram. A cidade inteira reuniu-se ali e as notícias se espalharam de forma intensa e rápida. Faça o que for preciso, mas traga todos os diamantes, rubis e esmeraldas e encha a tigela do mendigo, ordenou o rei. Mas tudo desapareceu na tigela, que permaneceu vazia como nunca. Por fim, o rei perdeu tudo. Era noite. O dia todo houve entusiasmo por toda a cidade. O rei era teimoso, mas agora não adiantava. Ele não tinha mais nada para dar. Ele caiu aos pés do mendigo e lhe perguntou o segredo da tigela. É uma tigela mágica? É noite e você me disse repetidas vezes, à noite, ao pôr do sol, tudo será decidido. Agora é a hora. E, de certa forma, tudo está decidido. Eu fui derrotado por um mendigo. Mas você não é um mendigo comum. Tudo o que quero saber é qual é o segredo dessa tigela de esmolas. Não é um segredo. É algo que todo mundo sabe. Basta olhar atentamente para a tigela de esmolas. Ela é feita do crânio de um homem, esclareceu o mendigo. Não entendo, disse o rei. Ninguém entende. Dentro do crânio do homem está a mente. Despeja-se tudo nela e tudo desaparece. Ela está sempre pedindo mais e está sempre vazia. Ela é sempre um mendigo. Não se pode mudar isso. A única coisa que pode ser feita é compreendê-la e livrar-se dela, esclareceu o mendigo. Esta é a sua situação também. Você não conseguirá satisfazer a si mesmo se ouvir a mente. No entanto, se não ouvir a mente, nesse exato momento a satisfação será toda sua. Pode-se escolher entre o sofrimento da mente, porque a mente permanecerá sempre infeliz, pedindo cada vez mais, pois esse desejo é interminável. Se a mente da pessoa a domina, mesmo no paraíso ela vai comentar: este é o paraíso? Deve haver algo a mais. Todas as casas parecem muito velhas, podres e usadas, porque estão lá uma eternidade. Todas as pessoas parecem tão tristes e tão sérias, pois também estão lá há uma eternidade. Tanta poeira se acumulou sobre elas, que não tem nada para fazer lá. Perderam a própria dignidade. Embora tenham alcançado o paraíso, perderam sua condição humana. Não podem sorrir. O riso é proibido no paraíso, sabia? Nenhuma escritura do mundo, de nenhuma religião, diz que o humor é uma qualidade religiosa. Só eu digo isso.
Ninguém está disposto a permitir o humor na religiosidade. Alguém pode imaginar o que aqueles santos mortos, secos como ossos, estarão fazendo no paraíso? Eles não podem amar, não podem jogar cartas, não podem nem mesmo jogar uma partida de futebol. Também não podem ver televisão, pois é algo sem virtude. Não podem beber, nem mesmo uma xícara de chá. Não podem ter um intervalo para um café e trabalho de jeito nenhum. Seus dias são vazios, suas noites são vazias. Eles devem estar ansiosos para voltar à terra. Pelo menos na terra eles eram adorados como santos, mas no paraíso ninguém os adora, porque todo mundo é santo. Mas ninguém pode voltar do paraíso. Tem uma entrada, mas não existe nenhuma saída. Portanto, antes de entrar no paraíso, é preciso pensar 2 vezes, pois vai ser o último ato. Depois não tem retorno. O paraíso praticamente entra no próprio túmulo das pessoas. Mas na certa mente vai dizer: este não é o paraíso. Descubra. Procure pelo paraíso. Isso parece ser algum deboche. O diabo deve estar por trás disso. Parece ser uma grande piada chamar isso de paraíso. Mesmo no paraíso, a mente do ser humano não permitirá que ele tenha paz. Paz e mente não combinam. E aí, quando ele começa a citar essas partes do paraíso e coisa, me veio uma série que tem na Netflix, The Good Place. É o bom lugar, né? Oi, Helena. Como é que você está? Uma pergunta. Onde é que eu tô? Quem é você e o que tá acontecendo? Certo. Você, Eleanor Shellstrop, está morta. Surpresa! Depois da morte tem um lugar bom e tem um lugar ruim. Você está no lugar bom. Cada uma das coisas que você fez, por fim, criou um total de coisas boas ou ruins. Só as pessoas com as maiores pontuações vêm pra cá. Eu sou Tiri Anagonia. E você é minha alma gêmea. Eu juro que eu nunca vou dizer ou fazer nada que possa prejudicar você. Ótimo. Eu não devia estar nesse lugar. Espera o quê? Essas pessoas podem ser boas, mas são mesmo tão melhores do que eu. Eu só tenho que ir lá em cima rapidinho e roubar um monte de coisas de ouro. Não faça isso. Não, Eleanor. Tudo isso está acontecendo por sua culpa. Você arrasou o mundo. E não é um elogio. Me dá um... Me deixa conquistar o meu lugar aqui. Está tentando aprender a ser uma boa pessoa. Nós teremos provas e trabalhos e vai ser muito divertido. Me lembra por que eu tô fazendo isso? Para evitar a condenação eterna. Ah, tá. É uma série, ela é de humor e ela lida justamente com essa questão de ir para o paraíso. Então, assim, quem puder, assista e terá algumas boas reflexões a partir dessa série também. Entenda que ela é de humor, então tem algumas coisas que vão levar para o lado do humor, mas tem muitas reflexões da parte filosófica, da parte ética, é bem interessante, assim. E até a última temporada eles realmente se colocam no paraíso e vivem milhares de anos lá. Até o ponto de que não faz mais sentido estar lá. Enfim, não é um spoiler, eu acho, né? Não, acho que não. Assistam vai trazer boas reflexões também. E aí depois ele começa a falar de um escritor que escreveu um livro, obviamente, falando de paz na mente. E ele fica indignado, porque não tem como ter paz na mente, segundo a ideia dele. E aí ele escreve a carta para o autor, dizendo que o livro dele deveria se chamar Paz ou Mente, não Paz na Mente. Porque paz na mente não existe, blá blá blá. E aí, aos poucos, depois de ler o livro, ele entende o porquê do paz na mente, mas ele ainda defende a ideia dele, de que não tem como ter a paz na mente.
e o tal autor nunca responde ele, ou seja, azar, ele não quer saber dessas críticas aí e vai seguir o livro dele normal. Então, a partir dessas questões, dessas indagações que ele fala, de que ele tentou fazer o autor mudar o nome do livro, ele continua. Toda a essência das experiências do Oriente em espiritualidade há milhares de anos se resume: paz ou mente. A escolha é de cada um. A paz é um fenômeno muito normal, muito comum, muito simples e todos a vivenciam. No entanto, no que diz respeito à mente, continuam a pensar: deve haver algo a mais. Não pare, continue a procurar. A pessoa precisa dizer à mente: cale-se. É a sua mente e você tem o direito de mandá-la se calar. E de dizer que não vai se incomodar com suas bobagens cada vez mais. Desfrute de todas as coisas que você tem, porque quanto mais as desfruta, mais elas crescem. Este é o paradoxo. A mente pede cada vez mais e se torna cada vez mais preocupada. Sem a mente, a pessoa vive em paz. Vive o amor, vive o silêncio. E, ao vivê-la, a paz torna-se cada vez mais profunda. Aos poucos, a felicidade passa a ter asas, passa a tornar-se uma bênção, uma beatitude, uma bem-aventurança. E aí ele traz trechos em que as pessoas mandam perguntas para ele e ele responde. Você sempre fala contra a mente, que as pessoas devem descartá-la, devem dizer a que ela se cale e que ela não é necessária na busca da verdade. Para que serve a mente? Ela é, de fato, totalmente maliciosa? A mente é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, mas apenas como servo, não como mestre. No momento em que a mente se torna mestre, surgem os problemas, e em seguida ela substitui o seu coração, seu ser, e assume a posse total sobre a pessoa. Daí, em vez de seguir as ordens da pessoa, a mente começa a dar ordens a ela. Não estou dizendo para destruir a mente. Ela é o fenômeno mais evoluído da existência. Estou dizendo, tome cuidado, para que o servo não se torne o mestre. Lembre-se, seu ser vem primeiro, seu coração em segundo, sua mente em terceiro. Esta é a personalidade equilibrada de um ser humano autêntico. A mente é lógica, imensamente útil e, no mercado, as pessoas não podem existir sem a mente. E eu nunca falei que não se deve usar a mente no mercado. Deve-se usá-la, sim. No entanto, as pessoas devem usar a mente e não ser usadas por ela. E a diferença é grande. É a mente que proporciona às pessoas toda a tecnologia, toda a ciência, e é por isso mesmo que ela reivindica ser o mestre de seu ser. É aí que começa a maldade, pois ela fecha completamente as portas do coração. O coração não é útil, não tem nenhum propósito a cumprir. É exatamente como uma rosa. A mente pode dar o pão, mas não pode dar a alegria. Não pode fazer com que a pessoa sinta-se feliz na vida. É muito séria, não pode tolerar risadas. A vida sem risada fica abaixo dos padrões humanos e, consequentemente, torna-se subhumana, porque só o homem, em toda a existência, é capaz de dar risada. O riso indica consciência e seu maior crescimento. Os animais não podem rir, as árvores não podem rir, e as pessoas que permanecem enjauladas na mente, e as pessoas que permanecem enjauladas na mente, ou seja, os santos, as cientistas, os ditos grandes líderes, não podem rir também. Eles são todos muito sérios e a seriedade é uma doença. É o câncer da alma e é destrutivo. E em função de o ser humano estar nas mãos da mente, toda a criatividade dela fica a serviço da destruição.
As pessoas estão morrendo de fome e a mente está tentando acumular mais armas nucleares. As pessoas estão famintas e a mente está tentando chegar à lua. A mente não tem nenhuma compaixão. Para a compaixão, para o amor, para a alegria, para o riso, é preciso um coração, liberto da prisão da mente. O coração tem um valor superior, embora não tenha nenhuma utilidade no mercado. Uma vez que o mercado não é um templo, não é significativo na vida de ninguém. O mercado tem o valor mais baixo de todas as atividades dos seres humanos. Jesus está certo quando diz: o homem não pode viver apenas do pão, mas a mente só pode fornecer o pão. O ser humano pode sobreviver, mas sobreviver não é vida. A vida precisa de algo mais, como dança, música, alegria. Portanto, quero que as pessoas coloquem tudo no devido lugar. O coração deve ser ouvido primeiro, se houver algum tipo de conflito entre a mente e o coração. Assim, em qualquer conflito entre o amor e a lógica, o amor tem que ser determinante, não a lógica. A lógica não pode fornecer nenhuma seiva à pessoa, pois é seca. Ela é boa em acúmulo, é boa em matemática e tecnologia científica. No entanto, não é boa em relações humanas, nem no crescimento do potencial interior do indivíduo. Acima de seu coração está o seu ser. Assim como a mente é a lógica e o coração é o amor, o ser é a meditação. Ser é conhecer a si mesmo. E ao conhecer a si mesmo, você conhece o próprio significado da existência. Conhecer o ser é trazer uma luz para a escuridão do mundo interior e, a menos que a pessoa seja iluminada por dentro, nenhuma luz exterior tem utilidade. Dentro da pessoa há somente escuridão, escuridão abissal, inconsciência, e todas as suas ações vão surgir dessa escuridão, dessa cegueira. Portanto, quando digo qualquer coisa contra a mente, não me entenda mal. Não estou contra a mente e não quero que as pessoas a destruam. O ser deve ser o derradeiro. Não há nada além disso. É parte de Deus dentro do ser humano. O ser vai lhe dar aquilo que nem a mente nem o coração podem dar, que é o silêncio. Ele vai lhe dar paz, ele vai lhe dar serenidade, ele vai lhe dar beatitude e, finalmente, a sensação de ser imortal. Conhecendo-se o ser, a morte se torna uma ficção e a vida cria asas para a eternidade. Não se pode dizer ao homem que desconhece o seu próprio ser para ter vitalidade de fato. Ele pode ser um mecanismo útil, um robô. As pessoas devem procurar o seu ser, a sua existência através da meditação e devem compartilhar seu êxtase através do amor e do coração. É disso que se trata o amor. Compartilhar a felicidade, compartilhar a alegria, compartilhar a dança, compartilhar o êxtase. A mente tem sua própria função no mercado. Mas quando a pessoa chega à sua casa, sua mente não deve continuar a tagarelar. Da mesma forma que se tira um casaco, o chapéu, os sapatos, deve-se dizer para a mente: agora fique quieta, este não é o seu mundo. Isso não é ser contra a mente, na verdade é dar descanso a ela. Em casa, com a pessoa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os amigos, a mente não é necessária. Há necessidade de se ter um coração transbordante. Se não houver um amor transbordante em uma casa, ela nunca será um lar, será somente um domicílio. E se a pessoa em seu lar puder encontrar alguns momentos para a meditação, para vivenciar o próprio ser, ela elevará a casa ao pico mais alto, o de ser um templo. A mesma casa, para a mente, é só uma casa, enquanto para o coração ela se transforma em um lar e, para o ser, torna-se um templo. A casa permanece a mesma, e é a pessoa que passa pelas mudanças, ou seja, sua visão muda, sua dimensão muda, seu modo de compreender e olhar para as coisas muda. E a casa, que não compreende todos os três
é incompleta, é pobre. Um homem que não tem todos os três em profunda harmonia, tendo a mente a serviço do coração, o coração a serviço do ser e o ser pertencente à inteligência difundida por toda a existência, as pessoas chamam isso de Deus. Mas eu gosto de chamá-lo de divindade. Não tem nada acima. Forte. Boas essas páginas, né? E aí fica uma reflexão para você. Você está conseguindo separar bem isso? De chegar em casa e desligar a sua mente, concentrar em ti, ter uma prática de meditação, uma prática de fé na sua casa mesmo. Isso é importante. É entender que a sua casa, ela é esse templo, ela é o seu lar. Né? No momento que tu sai do trabalho, tu tem que desligar a mente, deixar ela num processo de descanso, né? Para recarregar as energias e então conseguir criar mais coisas no próximo dia, quando ela for necessária, quando ela for chamada para ação, vamos dizer assim. É isso dessa segunda parte, tá? E no próximo vídeo nós vemos a terceira parte e encerrando este capítulo falando da mente. Grato por ter assistido e nos vemos em breve. Até mais.